Para a nossa segunda aula, então, que envolve a titulometria de precipitação, nós vamos utilizar o método de Mohr, que é um método argentimétrico. Nesse método, então, nós teremos como objetivo a determinação da concentração de cloretos, do íon cloreto, em amostras de água. Tá? Para que serve essa determinação? O cloreto, para consumo humano, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, né, ele deve ter uma concentração máxima de 250 miligramas por litro. Então, vamos imaginar que se essa água fosse para consumo humano, ela poderia ter no máximo 250 miligramas por litro de cloreto. Para isso, nós precisamos então fazer a sua determinação, a determinação do cloreto nessa amostra. Essa determinação vai ser feita por titulação contra uma solução de nitrato de prata. Por isso o método argentimétrico. Vamos usar o nitrato de prata como titulante. A solução de nitrato de prata, ela perde concentração com o tempo. Ou seja, ela não é um padrão primário. Então, cada vez que nós fazemos a sua utilização, nós precisamos padronizá-la contra uma solução padrão. Então, a aula de hoje envolve duas partes. A primeira parte, a padronização do nitrato de prata, da nossa solução de nitrato de prata contra o padrão de cloreto. E a segunda parte, uma vez padronizado o nitrato de prata, nós vamos então titular a nossa amostra contra o nitrato de prata padronizado. Em ambas as titulações, nós vamos usar como solução indicadora a solução de cromato de potássio. Isso define então o método de Mohr. Tá? Esse método envolve então a formação de um precipitado colorido, um precipitado vermelho. Esse precipitado vermelho só vai ser formado a partir do momento que acabou o cloreto da nossa amostra, ou seja, que atingiu o ponto de equivalência. Então nós vamos enxergar que terminou a titulação quando começar a formar um precipitado vermelho na solução. E esse precipitado vermelho não desaparece com agitação. Isso indica que atingimos o ponto de equivalência. Para isso, então, agora vamos precisar do auxílio da Renata e da Manuela para iniciarmos, então, a titulação. Então, essa é a nossa amostra, nossa solução problema. Nosso titulante é solução de nitrato de prata. Esse é o nosso indicador, solução de cromato de potássio. E essa aqui, então, a solução padrão de cloretos. A solução padrão de cloretos que foi feita no laboratório, essa é a nossa referência. Ela tem a concentração exata de 0,1 molar. Bom, então vamos iniciar a preparação da primeira parte. Essa primeira parte envolve a padronização do nitrato de prata. Para isso, vão ser colocados em cada LMAE exatamente 10 ml da solução padrão de cloreto 0,1 mol por litro, 0,1 molar. Ela está usando então aquela micropipeta. Cada volume da micropipeta é de 5 ml, então serão usados 2 micropipetas para cada LMAE. Após a adição então dos 10 ml da solução padrão de cloreto, na sequência vai ser adicionado o indicador. Nesse caso, o indicador, então, é o cromato de potássio. O uso desse indicador é chamado, então, preconizado, né, pelo método de Mohr, usado na determinação de cloretos. O indicador, vão ser adicionados 10 ml dele, aproximadamente 10 ml. Para facilitar o processo, ela está usando a micropipeta pela praticidade do uso, mas não precisa ser necessariamente usado a micropipeta. Poderia ser usado uma proveta, já que o volume do indicador é aproximado. O que vai entrar no cálculo é o volume exato da solução padrão, né, que foi 10 ml da solução padrão. Bom, com os 3 LMAEs então prontos, vai ser dado início à titulação. Para iniciar a titulação, a Manuela já encheu a nossa bureta, né, com a solução de nitrato de prata, ela está zerando agora a bureta. Uma vez zerado, o milímetro escaferido, vai ser iniciada então a titulação. Vamos iniciar então a titulação da primeira réplica, né, do padrão. Tá? Então, lembrando, na bureta está a solução de nitrato de prata, no LMAE então está a solução padrão de cloreto, 10 ml da solução padrão de cloreto. Então, no método de Mohr, é importante notar, né, que o que vai marcar a virada é a formação de um precipitado vermelho, um vermelho tijolo.
Isso só vai acontecer quando todo o cloreto da amostra for consumido. A cada gota de nitrato de prata, a prata consome cloreto e forma cloreto de prata, que é um precipitado branco. Tá? Quando acabar o cloreto, na próxima gota de prata que cair na solução, ele vai se combinar, né, ele reage com o cromato e forma um precipitado vermelho. Ou seja, a formação de um precipitado vermelho indica que acabou o cloreto da amostra. Indica, portanto, que atingimos o ponto de equivalência. Quando está próximo do ponto de equivalência, é comum ficar vermelho quando cai a gota, mas com agitação ele desaparece. Significa, então, que ainda não atingimos o ponto de equivalência. O ponto de equivalência é quando, em qualquer sinal de precipitado vermelho, ele não desaparece. Como é a nossa primeira situação, a gente não sabe exatamente o volume que vai ser usado. Né? Então, a gente leva mais cuidado ao longo da titulação. A partir do momento que determinarmos, né, o primeiro volume, nos próximos a gente pode acelerar o início do processo. Estamos ali com 2 ml e ainda fica vermelho localmente, mas ele rapidamente desaparece. Note que a solução está ficando leitosa. Esse leitosa, na verdade, está relacionado ao precipitado branco que está sendo formado. Esse precipitado branco é o cloreto de prata, que é o precipitado bem fininho. Por isso essa cor leitosa. Depois que terminar a titulação, se deixar em repouso, a gente vai perceber que daí ele vai para o fundo. A gente consegue ver daí as partículas do precipitado branco. Enquanto forma o precipitado branco, é porque ainda tem cloreto reagindo com a prata. Então, já estamos ali com 3 ml. Imagino que vamos gastar aí acima de 4 ml. Ó, agora começa a reduzir o ritmo. Quando a gente começa a perceber que está começando a ficar avermelhado, deu. Ó, se continuar a titulação, vai ficar mais vermelho ainda. Quanto mais colocar agora de prata, mais cloreto, mais cromato de prata vai formar. Cromato de prata que é o vermelhinho. Mas na primeira quantidade de precipitado vermelho formado, significa então já atingimos o ponto de equivalência. Então tivemos aqui 3 ml e meio na primeira titulação. Bom, vamos então para a segunda réplica da padronização. Na primeira réplica gastamos 3 ml e meio, então a gente já tem uma ideia aproximada do volume. Então até os 3 ml agora pode acelerar um pouco o processo e depois acompanhar só pela virada do indicador. O importante então, pessoal, né, é que não se prender ao volume, mas sempre a virada do indicador. Tá? O volume é uma ideia, mas o que interessa para a gente agora é a virada do indicador. Então ficou vermelho, não precisa ficar mais vermelho do que isso. Tá? E nós tivemos ali então 3 ml e meio. Então, importante é não forçar o resultado, e sim observar a virada do indicador. Vamos então para a terceira réplica. Ela vai zerar novamente a bureta com o nitrato de prata. Muito importante, quando trabalha com nitrato de prata, a gente usa de luva, a gente usa de forma geral, né, para as titulações, mas o nitrato de prata ele mancha a pele. Tá? Então é muito importante evitar o contato do nitrato de prata com a pele. Então, zerando a bureta com o nitrato de prata, vamos para a terceira réplica. Já tivemos 2 volumes de 3 ml e meio. Então, uma vez que a gente já sabe o volume, né, agora a gente consegue acelerar o processo e agora se concentra só na virada. Né? À medida que se aproxima da virada, então é importante diminuir o ritmo da titulação para não ultrapassar o ponto de equivalência. Quando se aproxima do ponto de equivalência, né, então a cada gota fica localmente vermelho, mas desaparece. Quando ele está próximo, o vermelho desaparece mais lentamente. Isso está indicando que está próximo do ponto de equivalência. Quando ele não desapareceu, né, então significa que virou. Aí nós podemos anotar o volume. Quase. Cada gota fechou. Então, fazendo a leitura novamente, né, 3 ml e meio.
Exatamente 3,5 ml. Ok, então tivemos na padronização da solução de nitrato de prata, no primeiro volume 3,5 ml. Esse foi o volume de nitrato de prata gasto para titular a solução de NSL, solução padrão. 3,5 ml na segunda e 3,5 na terceira. Muito importante frisar que esse volume não foi forçado, ele foi realmente o volume da virada do indicador. Quando o procedimento é feito com cuidado, a tendência é que os números fiquem bem próximos. Agora, então, nós vamos partir para a amostra. Nós terminamos a padronização, né, da solução de nitrato de prata e agora vamos usar, então, a amostra. A amostra é uma amostra de água que nós queremos determinar a concentração de cloreto. Para isso, vamos adicionar exatamente 2 ml dessa amostra para 3 EMAs, então em triplicata. Uma vez adicionados esses 2 ml, vamos adicionar 15 ml da solução indicadora, o mesmo indicador usado anteriormente, que é a solução de cromato de potássio. Tá? Então a Renata vai preparar agora a amostra com 2 ml, exatamente. Importante, o volume de amostra tem que ser exatamente 2 ml. O volume do indicador é aproximadamente 15 ml. Esse volume é maior do que na primeira parte da aula, para que a gente tenha um volume maior de titulação. Tá? Ele não faz diferença no cálculo. Bom, então a Renata vai estar preparando ali a amostra, colocando exatamente 2 ml. Em seguida, então, vão ser adicionados aproximadamente 15 ml do cromato de potássio, que é o indicador. É o mesmo indicador usado na titulação anterior. Importante só notar que na titulação anterior, nós titulamos nitrato de prata contra cloreto. Só que a solução era uma solução de concentração conhecida de cloreto, uma solução padrão de cloreto. Essa parte foi feita para determinar a normalidade exata da solução de prata. Com essa normalidade exata, que a gente vai obter a partir do cálculo usando a regra de equivalência, nessa segunda parte nós vamos então titular a amostra real. Tá? O objetivo então é calcular, né, determinar o volume exato de nitrato de prata que vai ser necessário para consumir o cloreto da nossa amostra. Com isso, a gente consegue determinar a normalidade da solução de cloreto e, posteriormente, a sua concentração em gramas por litro e em miligramas por litro, para comparar com a OMS, Organização Mundial de Saúde, para avaliar se essa água é passível para consumo humano, pensando no parâmetro cloreto. Bom, então vamos iniciar a titulação agora da nossa amostra, da nossa solução problema. Lembrando que essa solução, nós não sabemos a concentração exata, então vamos iniciar lentamente em função do volume que vamos gastar para a situação. Né? A virada, então, quando ela passa para castanho avermelhado, né? O vermelho de tijolo. Notem que, com poucas gotas, a solução já começou a apresentar a coloração vermelha, sinal que já está próximo do ponto de equivalência. Está quase no ponto de equivalência com um volume bem pequeno. Então nós estamos ali com quase 1 ml e está quase virada a solução. Isso em função da quantidade de cloreto que tem na nossa amostra. Nossa primeira situação, a gente não sabe exatamente o volume que vai ser necessário para a viragem. Ó, virou, está vermelhinho. Então nós tivemos ali 1,2 ml. Isso, Manu? Tem 1,2 ml, tá? Para a primeira réplica. Então, o primeiro volume de nitrato de prata para a primeira réplica, 1,2 ml. Vamos então para a segunda réplica. Ok, então, como já é a segunda titulação, nós já podemos acelerar o processo. Ó, já temos 1,2 quase virando, virou. Então, nós podemos ir em torno de 1,2 ml novamente para a segunda titulação. Vamos então para a terceira réplica. Vamos zerar, pode zerar a bureta, vamos para a terceira réplica. Novamente, como nós já sabemos, né, o volume aproximado, a gente pode ir até 1 ml de forma mais rápida e depois diminuir o processo. Prestando atenção agora só na cor. Fechou. 1,2 ml também na terceira réplica. Bom, com isso, então, a gente fechou essa segunda parte da titulometria de precipitação, onde nós tivemos, então, nas 3 réplicas, 1,2 ml para titular
o volume de amostra do cloreto que nós queremos determinar a sua concentração. Fechando então a titulação da amostra, nós tivemos 1,2 ml para a primeira réplica, 1,2 ml para a segunda e 1,2 ml para a terceira réplica. Lembrando que esses volumes foram os volumes usados para titular a amostra, aqueles 2 ml da amostra que contém cloreto. Ok, então em resumo, pessoal, nós tivemos na parte A da nossa aula, na padronização da solução de nitrato de prata, nós tivemos um volume de 3,5 ml para padronizar a solução de nitrato de prata. Foram gastos 3,5 ml de nitrato de prata para titular a solução padrão de cloreto. Na parte B, para titular nossa amostra, usando o nitrato de prata que foi previamente padronizado, nós gastamos 1,2 ml de nitrato de prata para titular os 2 ml de amostra. Com esses dados, vocês podem agora então fazer o cálculo da normalidade da solução de nitrato de prata, que é a parte A, e com essa normalidade, calcular a normalidade da solução de cloreto, converter para gramas por litro e finalmente em miligramas por litro para comparar com a OMS, para avaliar se essa água é passível de ser consumida por um ser humano. Obrigado.